Muito boa noite, começando mais uma edição do CJC News. Hoje é dia de falarmos sobre volta às aulas. O CJC News Reportagem quer trazer para você informações sobre gastos, custos, organização, o que é importante, novas regras aí para dentro das escolas. Tudo isso você confere agora. E os gastos com os materiais escolares, por exemplo, em época de volta às aulas, sempre foram um pesadelo na vida dos pais e responsáveis em todo o Brasil. E de uns anos para cá, esse período do ano vem sendo marcado pela alta nos preços desses produtos. Veja só. Uma pesquisa publicada pelo Instituto Locomotiva revelou que só em 2024, famílias brasileiras com crianças em idade escolar movimentaram mais de 49 bilhões de reais em compras de materiais escolares, um aumento de mais de 40% em relação aos 4 anos anteriores. Gasto que, segundo o levantamento, impactaram no orçamento de 85% dessas famílias. Um cenário ruim e que ainda pode piorar. Este ano é esperado ainda mais aumentos para o setor. De acordo com a previsão da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, em 2025, os preços desses produtos vão registrar um aumento de 5% a 9%. Para economistas, essa piora se dá principalmente por conta de fatores como inflação anual e elevação nos custos de produção, além dos preços de frete marítimo, no caso dos importados, e alta do dólar. Diante desse cenário, 1 em cada 3 pessoas revelaram que vão recorrer ao crédito para parcelar os gastos e manter um respiro, visando as despesas do ano letivo de 2025. E pensando nos que vão ter dificuldades para manter os gastos, especialistas em educação financeira compartilharam algumas dicas para economizar. A primeira delas é de sempre procurar pelo melhor preço, analisando o maior número de opções possíveis. Isso porque um mesmo produto de uma mesma marca pode apresentar grandes variações de preço em diferentes lojas, como já foi apontado em uma pesquisa divulgada recentemente pelo Procon do Rio de Janeiro. No estudo em questão, uma borracha de uma mesma marca chegou a apresentar uma variação de mais de 900% entre as lojas. A segunda dica é reaproveitar materiais de anos anteriores que ainda estejam em condições de uso, o que pode evitar gastos desnecessários. Tá aí, gente. Outras dicas também foram mencionadas, como negociar desconto e ensinar crianças a evitar desperdícios. Diversas manobras financeiras necessárias para sobreviver a um período mais caro do ano, ou melhor, um dos períodos mais caros do ano, né? Bom, essa dica que foi falada na reportagem, né, reaproveitar, é muito comum isso acontecer. Livros, né, mochila. Olha, mas às vezes a gente vê cada coisa, né? Ah, porque meu filho quer uma mochila nova com isso e a mochila é R$ 600. E tem pessoas que parcelam isso, pagam isso até o meio do ano, só para satisfazer a vontade de ter uma mochila da onda. A questão é que, enquanto fazemos isso como pais, evidenciamos e ensinamos nossos filhos que, independente do custo, tudo pode. E aí a gente precisa ponderar. Tem coisas que podem, tem coisas que a gente pode liberar um pouquinho mais, tem coisas que não. Agora, principalmente em material escolar, se dá para reaproveitar, reaproveite. Não só mochila, mas tênis, uniforme. Também não vai botar um uniforme pequeno rasgado na criança, mas se dá para reaproveitar, por que não? Agora, durante o início do ano, é muito comum todos os produtos estarem mais caros, até porque é a famosa lei da oferta e da procura. Tem mais pessoas querendo e aí a gente pode aumentar o preço. O ideal mesmo é a gente conseguir comprar com um pouco mais de antecedência ou esperar um pouquinho para comprar mais tarde e, de repente, vai melhorar o preço, porque sai daquela grande onda. Eu já estou vendo lojas com ovos de Páscoa. Daqui a pouco o material escolar vai sair de cena. E aí fica um bom momento para comprar o restante da lista, né? E tem uma coisa, gente. Lista de material escolar que as escolas dão, às vezes é impressionante. 3 caixas de lápis de cor, papel higiênico, é um monte de coisa. Você que é pai, você que é mãe, avalia. E converse também na escola.
Vamos para a nossa nuvem de palavras aqui. Joga na tela que eu não quero arrumar confusão com escola. Joga aí para mim. Olha aí. Volta às aulas, a palavra central, né? Mas tem toda uma ligação ali, ó. Escola, material, transporte. Olha, tem transporte escolar, principalmente com essa alta de combustível, vai ter reajuste, hein? Creches, mensalidade, todos os anos as mensalidades sobem, aumentam o preço, é incrível. E, lógico, tudo aumenta, né? A mensalidade também precisa aumentar. A questão é que às vezes aumenta-se muito. Celular, tá ali no cantinho, olha, celular, vem uma lei agora sancionada pelo presidente Lula em que é proibido sobre o uso do celular nas escolas, né? E começou já as escolas se posicionarem quanto a isso. Já pais e responsáveis já estão recebendo comunicados sobre a presença de celulares dentro das escolas. Bom, vamos seguir aqui, olha só, gente. Por conta disso, volta às aulas, a gente traz uma outra vertente da criança nas escolas, que é a merenda escolar. Olha, com as aulas voltando, entre as preocupações dos pais e responsáveis está a lancheira dos pequenos. Na hora da correria, é comum recorrer a alimentos industrializados, como biscoito ou bolacha e bolinhos. No entanto, por mais que esses alimentos ultraprocessados sejam práticos, agradáveis aos olhos e ao paladar, eles são extremamente prejudiciais ao organismo humano e podem custar caro para a vida saudável. Veja só. Estudiosos encontraram evidências de que existe uma associação entre bebidas e alimentos ultraprocessados e risco para 32 problemas de saúde. Os resultados revelaram fortes indícios de que a ingestão de alimentos ultraprocessados está associada a risco aumentado de 50% de morte relacionada a doenças cardiovasculares, 53% de transtornos mentais comuns, 48% de ansiedade prevalente e 12% maior de diabetes tipo 2 a cada 10% de elevação dos ultraprocessados na alimentação. Segundo especialistas, os alimentos processados possuem carência nutricional ou excesso de outras substâncias. O Ministério da Saúde desenvolveu um guia de orientação alimentar para crianças de 2 a 10 anos, enfatizando a importância da formação de hábitos alimentares. Isso porque a criança que come alimentos saudáveis e adequados tem mais chances de se tornar um adulto consciente para fazer boas escolhas alimentares. Para uma lancheira equilibrada para crianças, é essencial incluir uma variedade de alimentos que fornecem os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento, como frutas, vegetais, proteínas, grãos integrais e líquidos. Muito bonito essas imagens das merendeiras, né? Das merendas ali, tomatinho cereja com queijo. Bom, mas não é muito a realidade da maioria das mães hoje em dia, por falta de tempo, condições, não é? Enfim. Porém, a gente precisa avaliar bem o que a gente coloca para as crianças comerem na escola. Não adianta comprar aqueles produtinhos bonitinhos que eles gostam e, no final, ter um problema de saúde. Como a gente viu na reportagem, 50% de ter problemas cardiovasculares, 52% de ter um transtorno mental. O excesso de sódio, gordura, açúcares, isso não faz bem para a saúde. A questão é que esses ultraprocessados, eles vêm com bastante material assim. Por isso que vale a pena investir em frutas, né? Aquele tomatinho cereja, dá trabalho? Dá, mas lá na frente você acaba colhendo uma boa consequência. Uma criança que vai crescer tendo uma mentalidade de uma alimentação mais saudável, que vai estar muito mais bem preparado com os nutrientes que consome. E mais, agora, nesse ano de 2025, uma nova lei foi promulgada e sancionada pelo presidente Lula, em que é obrigatório a redução de 25% de produtos ultraprocessados nas merendas escolares. Essa é uma maneira de forçar as crianças a comerem coisas mais saudáveis, mais naturais. Por mais que a gente queira que todas as crianças comam frutas, legumes, né, nas escolas,
o pontapé inicial é acontecer dentro de casa. Porque se ele vê você comendo frutas, legumes, saladas, isso vai ser uma motivação. Não se esqueça que eles sempre nos copiam. Então, fica aí uma dica para que eles possam fazer escolhas melhores, observando pais, mães responsáveis no geral. Vamos seguir aqui, gente, mais sobre volta às aulas. Olha, nesse período de retorno às aulas, é extremamente importante alinhar o relacionamento entre pais, professores e escolas. Quem vai falar mais sobre esse assunto é a psicóloga Laísa Adrian. Vamos ver. Essa parceria entre os pais e também os professores das crianças ali na escola, ela é essencial para o desenvolvimento dos alunos. E quando a família e a escola, elas resolvem trabalhar juntas, acaba que cria ali para essa criança um ambiente de aprendizado mais acolhedor e, por sua vez, também mais acolhedor e motivador. Os pais, eles podem reforçar em casa esses valores e conhecimentos que são transmitidos já na escola, enquanto que os professores, eles ajudam a orientar o crescimento acadêmico e também emocional das crianças. Então, esse diálogo constante entre a escola, os professores e os pais, ele garante que os desafios sejam superados com mais facilidade e promove também um ensino de qualidade, o que gera também o bem-estar dos alunos. Tá aí, muito obrigado, Laísa Adrian, por participar aqui com a gente e orientar, elucidar essa importante relação entre pais, professores e a escola. E eu já vi casos de pais que questionam a escola quando cobra do filho. E aí, a criança, ela se torna uma criança com dificuldade em aceitar uma orientação, porque sempre ela vai estar certa. Precisamos avaliar todos os pontos, mas pais, professores e escola não são inimigos. Pelo contrário, eles precisam caminhar muito juntos, porque o bem que liga um ao outro é a criança. É o filho, é o aluno ou é o cliente, na questão da escola. E é importante ter uma mesma linguagem, orientar, saber o que acontece dentro da sala de aula, mas infelizmente muitos pais não conseguem. Às vezes não é que não conseguem, às vezes não vão às reuniões de pais nas escolas porque acham que é bobeira. Não é. Se não pode ir, pede para alguém ir, para trazer as informações, seja presente. Porque quando você é presente na escola, o seu filho percebe que você é presente na vida dele também. É uma das demonstrações. Bom, vamos seguir agora falando sobre mensalidade, que todos os anos tem reajuste, a gente sabe disso. Mas às vezes a gente não está preparado, Enfim. Olha, para você que tem filho matriculado em escola particular, é bom preparar o bolso nesse ano, hein? A previsão para 2025 é de um reajuste pesado no valor das mensalidades de instituições de ensino em todo o país. Olha só. Com a alta nos custos das operações no Brasil, os preços de diversos serviços em diferentes setores tiveram que passar por reajustes. No setor da educação, as escolas particulares sofreram um impacto desses aumentos e 98% delas indicaram que terão de fazer reajustes no preço das mensalidades para o ano letivo de 2025. A expectativa é de que o valor suba de 8% a 10%. Os dados foram publicados em uma pesquisa feita pelo grupo Habit, consultoria especializada em instituições de ensino. De acordo com a pesquisa, Minas Gerais deve ter o maior reajuste previsto, de 10%, seguido por São Paulo com 9,5%. O patamar é o dobro da inflação prevista pelo Banco Central, de 4,3%. Para alguns especialistas, a perda de alunos durante a pandemia e o alto percentual de inadimplência ao longo desses 5 anos de recuperação também influenciaram no reajuste considerado alto. Agora, passados os 5 anos previstos para a recuperação das perdas da pandemia, é esperado que, se tudo der certo, em 2026, o cenário seja mais equilibrado e os reajustes das mensalidades sejam mais suaves. Tomara que essa expectativa se torne realidade, 2026 com mensalidades mais baratas, porque se continuar aumentando desse jeito, olha, a gente enfrenta uma crise econômica grande, principalmente no âmbito nutricional. A gente tem problemas hoje
com os itens da cesta básica. Isso talvez não tenha nada a ver com volta às aulas, mas eu estou trazendo esse assunto pelo fato de que, se os itens da cesta básica estão mais altos, é comum e consequência tudo ficar um pouco mais caro. Os salários dos professores precisam ser reajustados. E da onde vem a forma de pagar a esses professores para que eles consigam comprar essa comida mais cara? É aumentando as mensalidades. Não tem jeito, não tem para onde correr. O pior de tudo é que a sociedade brasileira que paga as suas contas, ela tem sido cada vez mais pressionada para conseguir mais dinheiro para arcar com tudo. Quem tem filhos na escola particular e tem mais de um filho, 2 ou mais, é comum barganhar bolsa, desconto, e muitas escolas já oferecem isso. E é importante tentar alguma dessas alternativas para conseguir aliviar. Infelizmente, a gente acompanha a evolução educacional no Brasil. E é triste, lamentável vermos que muitas, não todas, mas muitas escolas municipais, estaduais e até federais deixam o ensino de lado. Os professores são bons, são dedicados, mas não conseguem fazer toda a diferença na escola porque não depende só deles, depende de uma estrutura. Às vezes o professor precisa trabalhar em 2, 3 empregos para conseguir segurar a família dele, porque ele também tem contas. E aí o ensino vai ficando cada vez mais defasado. Por conta disso, muitos pais tentam matricular as suas crianças na escola particular. E aí vem um custo alto, porque não é só a mensalidade, como vimos, que vai aumentar esse ano. Ou já aumentou, né? Quem já fez a matrícula já percebeu. Mas também os preços de uniforme, materiais, que a gente viu na primeira reportagem, os lanches das crianças, né? Fora os gastos ao longo do ano, que toda hora surge um livrinho para comprar, surge uma proposta de atividade, de evento, e isso acaba pesando. Mas que essa expectativa de que 2026 seja melhor, depois de 5 anos pós-pandemia, que a gente já consiga ter esse equilíbrio e volte a respirar com um pouco mais de tranquilidade. Vamos falar sobre transporte escolar, porque muitos pais e responsáveis contratam esse transporte para a locomoção das crianças de casa para a escola e da escola para casa. Mas é necessário alguns cuidados antes de realizar as contratações, como certificar se o veículo esteja em dia com a autorização da prefeitura para esse tipo de transporte e também com a vistoria regular. Verifique se o condutor tem CNH, carteira de habilitação categoria D, dentro da validade. Atenção à inspeção periódica do veículo e fique atento aos devidos equipamentos de segurança. É importante buscar referência do motorista do transporte, apurando com a escola ou pais de outros alunos que utilizam esse meio. Observa também a forma como o motorista recepciona as crianças na porta da escola e prefira a opção de transporte que tenha outro adulto acompanhando as crianças, além do condutor. Essas medidas ajudam a evitar sérios problemas que podem ocorrer no dia a dia com as crianças e adolescentes. Olha, transporte é sinistro. Sabe por quê? Porque você tem o seu filho, aí você contrata um transporte escolar. Eu acabei de falar, veja se o condutor tem categoria D para dirigir aquelas minivans ou micro-ônibus. Veja se o carro está com a inspeção em dia. Mas como ver isso? Vai perguntar ao motorista, ele vai falar que está tudo em dia. Mais perigoso ainda, não é mais perigoso, mas talvez temos que ter mais cuidado quando a gente não contrata um transporte escolar de uma empresa de transporte, mas sim um pai que vai de carro, leva o filho dele de carro todos os dias e ele fala assim, eu levo seu filho também, paga aí R$400 por mês que eu levo seu filho. Levo e deixo na escola e depois busco e deixo em casa.
Aí você vai porque conhece, e aí não vai ficar perguntando, você tem categoria D? Seu carro está vistoriado? Seu carro está isso? Tem cinto de segurança direitinho? Essas coisas, às vezes a gente não pergunta, mas a gente tem que observar muito, até porque não é um pacote de entrega que a gente está deixando, é uma criança, é nossa herança, é o nosso legado, são os nossos filhos. Por isso é importantíssimo, atenção, se tem dúvida, não deixe. Observa se o condutor ele fala com a criança de uma maneira educada, fique atento para ver se tem um outro adulto dentro do carro, porque, gente, acontece cada coisa. Eu não estou querendo colocar medo nem pulga atrás da orelha de ninguém, mas são nossos filhos, a gente precisa ficar atento. Se sentir paz no coração, já é 50% do problema resolvido. Os outros 50% é averiguar para ver se está tudo certo. Mas a gente depende da gente. É a gente que contrata o motorista, a gente precisa estar em cima disso. Bom, criança vai para a escola e já percebeu que tem algumas que gostam de levar o universo dentro da mochila? Mochila pesada demais, e a gente vai falar sobre esse assunto agora. Olha, o peso das mochilas das crianças é um assunto importante para pais, educadores e profissionais de saúde. O transporte de mochilas com peso excessivo pode ter implicações graves na saúde, veja só. A escolha da mochila escolar vai além da estética e dos personagens favoritos das crianças. A saúde deve ser prioridade. Segundo ortopedistas, o peso da mochila não deve ultrapassar 10% do peso corporal da criança, conforme recomendação da Sociedade Americana de Pediatria. Quando esse limite é ignorado, podem surgir problemas como dores nas costas, alterações na coluna e até dificuldades respiratórias devido à má postura. O excesso de peso na mochila também pode impactar a caminhada e aumentar a pressão nos pés, causando desconforto. Além disso, longas distâncias percorridas com mochilas pesadas podem agravar estes problemas. Para prevenir danos, a escolha da mochila deve levar em conta o tamanho e o peso do acessório. Modelos leves que pesem no máximo 1 kg e com dimensões adequadas à largura das costas da criança são os mais indicados. O comprimento da mochila deve ficar acima de 5 centímetros abaixo da cintura, evitando sobrecarga. Outra característica importante é o cinto abdominal, que distribui o peso de maneira uniforme. Além disso, os especialistas recomendam o uso correto das alças. Ambas devem ser ajustadas e usadas nos 2 ombros para evitar desequilíbrios. As mochilas de rodinha são uma alternativa interessante, especialmente para crianças que precisam carregar materiais mais pesados. Apesar de serem levantadas em escadas ou terrenos irregulares, o tempo de exposição ao peso é reduzido. Pais e responsáveis também devem verificar se a criança está carregando apenas o necessário. Mochilas grandes e com muitos compartimentos podem incentivar transportes de objetos desnecessários, aumentando o peso e os riscos à saúde. Já vi casos de crianças levarem um cachorro para a escola porque a mochila é grande e cabia, né? Enfim, tem gente que gosta de levar tudo. E às vezes a criança aprende com... Não vou falar de forma machista, não. Mas tem mulheres que carregam a casa dentro da bolsa. E aí a criança vê isso, ela vai querer carregar tudo dentro da mochila. Brinquedo, livros, cadernos, né? Enfim, bota de tudo dentro da mochila. Como eu falei, às vezes até um animalzinho, um petzinho. E assim... Depende muito dos pais fazerem uma vistoria, né? Verificarem. Pega a mochila, se o peso está diferente, já verifica, abre ali, dá uma olhada. Hoje é muito comum algumas escolas terem os livros em forma de apostilas, né? São 4 livros no ano, são 4 apostilas no ano, cada uma para um bimestre. E aí, ou cada uma para um ciclo. E aí o aluno leva só aquela apostila, é grossa e tal, mas assim, só leva aquele material e um ou outro livrinho, mas é bem mais leve. Porque tem outras escolas que são 8, 9 livros que o aluno tem. E aí num dia ele precisa levar 4.
acaba sendo um excesso de peso, mesmo que seja para atender a aula. E aí vem com aquele caderno de 20 matérias, que é pesado também, aí pronto, aí arrebenta tudo. Então, é melhor ter esse equilíbrio, né? Vamos fiscalizar para manter a saúde das crianças bem. Bom, vamos seguir aqui, gente, olha só. Vamos avaliar uma questão. Você tem filhos e você tem várias opções de escola, públicas, particulares, mas aí tem aquelas que estão mais perto de casa, mais longe. Aí, escolher a escola para o filho está na lista dos grandes desafios da parentalidade. A saga começa quando a criança é pequena e vai ingressar na educação infantil. Alguns pais buscam bons espaços com áreas externas que o filho possa brincar e explorar. Outros querem uma escola que tenha continuidade e não precise mudar quando passar para o primeiro ano. E outros ainda buscam instituições que se preocupam em alfabetizar ainda na infância. Não só as escolas têm perfis e propostas diferentes, como as crianças e as famílias que farão parte do quadro também. Como já falamos, o alinhamento de expectativas entre escola e família é o ponto-chave para a garantia do sucesso. Isso deveria acontecer ao longo de toda a vida estudantil, considerando o ensino fundamental e o médio também. Mas é exatamente quando os filhos começam a crescer que as questões começam a surgir e as razões são diversas. Pode ser a escola que começa a não atender às expectativas dos pais, pode ser um contratempo, pode ser um caso de bullying mal resolvido, como o próprio filho que começa a se incomodar e ter dificuldades com a metodologia da escola, entre tantas outras questões. Nas diversas situações acima, dois movimentos acabam prevalecendo vindo das famílias. Um deles é a troca constante de escola na tentativa de resolver os problemas que surgem em relação ao filho. O outro é a insistência na permanência da criança ou do adolescente numa instituição que é totalmente oposta ao perfil do aluno. Fato é que quando o filho cresce, ainda que os pais deem a palavra final, ele precisa ser ouvido e levado em consideração, quando o assunto é a escola em que ele vai estudar. Cuidar do emocional, da sociabilidade, da saúde mental do seu filho é tão importante quanto cuidar do desenvolvimento cognitivo cerebral. Não adianta nada estar matriculado na melhor escola quando esta melhor escola é apenas para os pais. De forma geral, não existe a escola perfeita, mas sim aquela em que os valores e métodos pedagógicos melhor se encaixam no perfil da família e do adolescente. Às vezes, a escola é muito boa, escolas bilíngues, está em alta agora. Escola que a criança vai falar português e inglês já desde pequenininha. Perfeito, eu acho ótimo. Mas nessa escola tem uma tolerância muito alta, uma tolerância muito baixa para bullying. A criança é chamada de uma coisinha, ela fica chateada e tal, e ninguém faz nada, se deixa. É coisa de criança. Do que adianta o bilíngue e não ter o respeito dentro da sala de aula ou entre os colegas, ou ninguém para defendê-lo? Ah, mas aqui a gente trabalha para criar uma independência do aluno, porque ele tem que resolver os problemas dele. Mas são crianças, eles precisam de orientação adulta. E aí, deixe a criança por si só. Outras vezes, é a política da própria escola, como funcionam as coisas. Porque a gente costuma trocar o filho da escola quando a gente avalia que a escola já não é boa. E às vezes a criança, ela tem algumas coisas a dizer. A relação dela com os colegas, essa troca constante de escola de um lado para o outro, todo ano muda de colégio, a criança não cria vínculos, nem com os professores, nem com a escola, nem com os colegas. Ah, mas eu não quero que ele tenha... não quero que ele fique com esse negócio de coleguismo dentro da escola, porque colega não leva a nada. Mas, no futuro, ele vai ser um adulto totalmente isolado de todos, porque ele não aprendeu habilidades sociais de se comunicar, de ter empatia, de ter uma certa... dar espaço para as pessoas, de ter assertividade. É importante avaliar isso junto com a criança, mas também com um ponto bem sério, né? É o melhor para o meu filho? O meu filho está bem? Saúde mental dele está bem? Ou ele fica chorando
porque ele não quer ir para a escola por conta dos coleguinhas que ficam zombando dele. A gente pode evitar alguns transtornos. Vamos seguir, gente. Olha só, falamos aqui sobre a importância dos pais e responsáveis manterem um bom relacionamento com a escola. E isso auxilia para quando acontece algum tipo de problema no ambiente escolar, como agressões verbais e até físicas. Já recebemos aqui no News a professora Cristiane Dias, que falou um pouco sobre isso. Vamos rever. Mas e quando acontecem essas agressões, como a gente viu na reportagem, é mais comum na escola pública ou na escola privada? Na pública. O que você já ouviu da escola que você já trabalhou desse tipo de agressão, Cris? Já de violência sexual, né, também. De aluno, do aluno com professor. Do aluno com o professor, essa violência sexual ou do professor com o aluno? Do aluno com o professor, do aluno se masturbar para o professor e a professora chamar a polícia dentro da sala de aula. É mesmo? Porque eles acham que eles podem fazer tudo. Nossa, não tem nem o respeito pelos outros colegas. Exatamente. Meu Deus. E aí, o que acontece numa situação dessa? Aí, dessa vez, o aluno foi expulso. Não teve, chegou no limite, não teve como. Né? Senão a professora falou, eu ou o aluno. Ela impôs também. Uhum. Podia acontecer da escola não chamar a polícia e isso passar despercebido? Podia. Vai muito também da direção. Graças a Deus só tive direções que são incisivas, que apoiam os professores, né? Mas tem direção que faz vista grossa. Se cala, né? Se cala. E na escola particular, que tipo de agressão você já ouviu? Não, na escola particular é mais difícil. É mais, assim, o aluno que tem problemas em casa, né, com família e já tem as síndromes. Depois da pandemia, a gente teve muitas síndromes, né? As crianças pós-pandemia, a maioria nasceu com uma síndrome, né? Então, a gente tem... Quais que você destaca? O autismo, TDAH, muito. Veio tudo à tona. O TOD veio tudo à tona. Nós já tínhamos, mas não era tanto igual Entendi. A gente tem, né? A escola que eu trabalho são mais de 20 alunos laudados. Na hora que acontecem essas manifestações, tanto pública quanto particular, né, o professor ele pode falar, mas eu sou a autoridade aqui, você tem que me respeitar, porque aqui quem manda sou eu. Essas palavras ainda surtem efeito? Para alguns. Mas para esses agressores? Muitas das vezes não. E aí qual é o fim disso? Aí tem que vir a ação da direção da escola, a força máxima da escola, né? Chamar os pais em algumas redes, para tentar resolver. Às vezes funciona e às vezes também não funciona. Geralmente esses alunos agressores, eles são aqueles repetentes? Sim, e na maioria das vezes que sofrem em casa. Eles manifestam ali o que eles sofrem em casa. Mas não existe um trabalho de psicologia dentro da escola ou de psicopedagogia para tentar aliviar um pouco essa tensão? Mas muitas das vezes não consegue dar conta da demanda, que são muitos, né? É que geralmente são problemas a serem resolvidos de forma individual. Exatamente. Né? E precisa dos pais, muitas vezes os pais não comparecem à escola. É um trabalho conjunto, né? Tá aí, essa profissional aí, excelente que teve com a gente. Obrigado mais uma vez por todo o acréscimo que trouxe. Agora, existem diversos cuidados que devem ser tomados na volta às aulas. Separamos algumas dicas importantes para você que é pai ou responsável não ficar na mão nesse momento. Dá uma olhada. A segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes é essencial, mesmo no período escolar. Por isso, é importante ressaltar alguns cuidados essenciais para o retorno delas à sala de aula. Algumas precauções precisam ser tomadas antes mesmo de chegar na escola. Uma rotina saudável e uma alimentação balanceada traz inúmeros benefícios. Boas noites de sono são fundamentais para a saúde, além de ajudarem na concentração. Reforçar os cuidados com a higiene dos pequenos se torna ainda mais relevante. Por mais simples que pareça, lavar as mãos evita grandes problemas, já que as crianças mantêm um contato frequente com superfícies que podem estar contaminadas e assim facilitar a propagação de doenças. Manter o cartão de vacina atualizado também garante a proteção contra diversas doenças e é extremamente necessário ficar atento ao calendário vacinal. Gente, esses cuidados são básicos, né? Saúde, cuidado com a alimentação. A gente fez um panorama aqui sobre volta às aulas, né?
E a gente torce para que isso seja efetivo para você que é pai de primeira viagem e já tá a primeira vez que a criança vai para a escola. Tem algumas coisas que a gente precisa estar muito atento para não ter problema. Outra questão que a gente vê é o cuidado com a higiene pessoal. Crianças, olha, criança precisa ir ao banheiro. Procure uma escola que tenham atenção a isso para a criança, para que tenha um profissional, uma professora, uma orientadora que vai ajudar a criança no banheiro, que vai ensiná-la a lavar as mãos, que vai ficar atento se tiver lá um enxame de piolho, para poder já alertar todo mundo que precisa passar o remédio, enfim. São coisas pequenas, mas na vida de um pai é grande, é importante. E aí a gente tem que ficar atento. Mas chegou o momento da gente ver o que rola na internet sobre volta às aulas. O que as pessoas comentam? O que está bombando na internet? Para isso, eu estou recebendo aqui Joenison mais uma vez. Joey, boa noite, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Boa noite, Anderson, tudo bem? Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no CJC News. E dessa vez eu fui às ruas para saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. É mesmo? Que é um mix de emoções quando a gente fala em volta às aulas, tanto para os pais, que têm um investimento alto nos filhos, mas também para eles, na ansiedade de voltar às aulas. Então, o nosso primeiro vídeo é de alguns jovens, algumas crianças que voltaram às aulas e o que eles mais gostaram nesse retorno. Vamos ver. Solta aí, produção. O material escolar, sapato, roupa, os cadernos, tudo da escola pesa. A matrícula, isso, poxa, dói no bolso. É o material, né, que tá tudo muito caro, nada, vamos dizer assim, salário mínimo, tá? É pouco pra gente que paga um aluguel, uma conta de água, uma conta de luz e ainda ter que vir na volta das aulas comprar o material, sendo que o governo só dá lá para metade do final do ano também. Os livros, no meu caso, que eu estudo em colégio particular, você compra os livros à parte, os livros estão bem caros, os livros, na faixa de R$2.000, né? Então, ou você faz um rendimento, né? Você guarda o dinheiro durante o ano, ou você parcela em 10, 12 vezes os livros, com certeza. Além de material que acabam pedindo e não usam no decorrer do ano, que é demais, os livros estão R$2.000 para lá. Tá muito caro. Além de todo o material, né? Mas os livros tá puxado. Os livros sempre são caros, né? Eu percebi que muitos disseram que tem a questão do preço das escolas para quem trabalha, para quem estuda em particular, mas os livros foi o grande ganhador de todos, né? Na escola pública, municipal, estadual, eles recebem o material, né? Tem até uma caixinha que vem com cadernos, lápis de cor, cola, tesoura, vem tudo. E os livros também vêm, né? Mas na escola particular, não. Sim. Precisa comprar e são bem pesados. Não lembro como é hoje, mas na minha época, né, eu não sou tão velho, mas na minha época a gente precisava conservar os livros para quem viria no ano seguinte e reutilizar esses livros. Então, a gente tinha que cuidar ultimamente não faz mais isso, não. Então, foi só na minha época mesmo. Agora, eu estava lá nas ruas e a gente também perguntou para alguns jovens a emoção de voltar às aulas e o que eles mais gostavam. Vamos ver. Esse VT. Curioso. Rever a turma, é melhor. Ver os amiguinhos? Tem alguma matéria que você gosta? Qual? Matemática. Reencontrar meus amigos, conhecer pessoas novas, as professoras. Tem alguma matéria que você gosta? Tem. Inglês. Gosto de rever meus amigos, né? Gosto de estudar também, mas o principal mesmo é rever meus amigos, poder conversar com eles. Na hora do recreio a gente joga um basquete, joga uma bola. Muito bom rever meus amigos. No Volta às Aulas, eu gosto muito porque a gente faz amigos novos, professores novos, matérias novas. Eu gosto muito de biologia. Aí ano passado eu comecei a ter química, física e biologia e eu me apaixonei por biologia e tenho vontade de ser cirurgião veterinário. Então essa é a parte que eu mais gosto no Volta às Aulas, amigos novos e matérias novas. Que demais, hein, cara? Animados, né? Rapaz, muito... Agora, a amizade é o mais forte. Da mesma forma que para os pais o material escolar é o que mais pesa, para os alunos,
os amigos são os mais importantes. A interação e o vínculo é muito importante, ainda mais nessa fase de desenvolvimento, né? Joey, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje, muito bom, parabéns aí pelo trabalho, pelo Povo Fala, obrigado pela sua participação e por acrescentar aqui no nosso jornal. Valeu, Anderson, um abraço a todos.